Com a palavra, Ricardo Alvarenga. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de comentar sobre, eu vou chamar de contratempo, a questão que aconteceu do velório do pai do prefeito e do vice-prefeito. Eu não estou aqui para crucificar ninguém, nem para condenar ninguém. Vossa Excelência sabe como que são os meus propósitos, os meus objetivos, e hora nenhuma eu acho que todo mundo tem direito da sua defesa. O secretário Bruno me conversou comigo sobre essa questão. Realmente eu achei um pouco estranho, não sabia assim do teor exato da resolução, tanto que nós aprovamos aqui, não, foi autorizada a sessão para outras pessoas, né, que não reza na resolução. Nós sabemos que toda norma, toda lei, ela é feita de forma fria, né? Evidentemente que é necessário que tenha um bom senso para que as coisas sejam aplicadas. Talvez poderia dizer por que é o pai do prefeito, ou o pai do vice-prefeito, o pai do ex-vereador. Talvez poderia dizer que sim, que era um momento de luto, um momento de tristeza. E aí, eu entendo que, e de Vossa Excelência eu tenho certeza que dessa parte também não tem, que é a questão das divergências políticas. Vossa Excelência, pelo que eu conheço, transcende qualquer tipo de discussão em relação a isso, é uma pessoa isenta, como eu, não vou falar forasteiro, não, porque me chamar de forasteiro. Um ex-prefeito, uma vez, me chamou de forasteiro. E eu, na discussão com ele, falei com ele que quem dera se todo forasteiro fosse como eu. Luta pela sua cidade, chegou aqui com 1 ano e 8 meses de idade, sempre trabalhou aqui, sempre estudou aqui, montou a sua empresa aqui, e o povo reconheceu o seu trabalho e elegeu vereador, né, agora já por diversas vezes, né, e as outras entidades que a gente percebe. Mas eu estou dizendo assim, como Vossa Excelência é de fora, eu também sou de fora de Bom Despacho, não entende, talvez, o calor, né, da emoção, do momento, de um senhor de 92 anos de idade, que teve toda a sua história também em Bom Despacho. Então, eu acho assim, eu estou chamando de contratempo, senhor presidente, porque, na realidade, eu não sei também qual que é a real história verdadeira dessa situação. Eu estou colocando que ficou assim, um mal-entendido, ficou um mal-estar, e aí, eu estou colocando aqui de público, de plenário, porque eu gosto de falar olhando o olho, não é falar, né, pelas redes sociais, até respeito quem faz isso, não tem problema nenhum, cada um, né, manifesta, e as manifestações são legítimas. Eu estou dizendo assim, o sentimento pessoal, que inclusive transmiti para o secretário Bruno, quando ele me participou do problema, mas o problema, na realidade, já tinha sido resolvido em partes, né? O que ficou, na realidade, foi só essa sequela. Eu acho que o momento, e aqui, não está falando aqui, né, igual Vossa Excelência sempre fala, o seu representante do prefeito, o líder do prefeito, nem sou líder mais, né? Não sou mais líder dele nessa casa, tem outra líder. A questão é uma questão realmente pessoal, é uma questão assim, sentimental. Essa casa já foi cedida em outras oportunidades e, né, infelizmente, eu acho que foi um momento assim, de um lapso, um descuido, que nós poderíamos ter evitado, né, esse constrangimento, porque para quem né, foi anunciado, né, foi propagado, também não sei de quem que partiu, e aí também, para te falar a verdade, eu nem quero saber assim, de quem que partiu a questão, só sei que ficou uma situação, né, assim, um pouco ruim para a instituição Câmara, não para o doutor Fernando presidente, não para o Ricardo vereador, mas para a instituição. Eu acho que eu tive acesso à resolução e, para te dizer a verdade, desconhecia a resolução, eu desconhecia,
Ela foi feita numa época que eu não estava aqui nessa casa, mas, de toda forma, é claro que tem que ter uma norma, mas as normas, né, podem ser quebradas diante, né, de uma situação a que a elas o bom senso prevaleça. E nesse aspecto, eu entendo que o bom senso não prevaleceu. Eu vou entrar no outro assunto aqui, né, Vossa Excelência. Mas eu gostaria, se você me der uma parte, não, perfeitamente, de poder também contrapor e fazer aqui a única possibilidade que eu tive de colocar os fatos que houveram. Pois, na verdade, Ricardo, eu fui alvo, durante todos esses dias, de uma grande campanha difamatória, um ataque covarde de pessoas que estão no conforto da sua poltrona, no ar-condicionado das suas casas, no Facebook, mas não têm, às vezes, a honradez e a dignidade, como Vossa Excelência tem aqui, de conversar comigo abertamente. Que bom que o senhor tem essa liberdade comigo. Aqueles que me conhecem, estou falando com vocês presentes, e que quem está me ouvindo, e que, por favor, leve essa mensagem também à família dos enlutados. Jamais, Ricardo Alvarenga, e jamais qualquer cidadão que está me ouvindo, eu teria uma atitude tão mesquinha em impedir um velório municipal de quem quer que seja, por questões pessoais políticas. Jamais. Por que não conversar comigo? Por que não me ligar? Por que não saber dos fatos? É muito fácil sair atacando, jogando pedras, querendo me difamar a qualquer custo. Quero dizer aqui em público, Ricardo, para vocês, na oportunidade, quero também passar isso para o prefeito. Só não estive lá pessoalmente por questões difíceis desse momento de dor. Dizer para vocês que eu tenho o maior respeito pela família do Fernando Cabral. O maior respeito. Todos os meus pronunciamentos nesta casa, eu já deixei muito claro isso. Vocês estão aqui testemunhas. Por que eu teria algum motivo de fazer uma atitude dessa como presidente dessa casa? E por que eu faria? O que eu ganharia com isso? Isso não ocorreu, Ricardo. Isso é uma inverdade o que estão dizendo. Não houve uma negação da minha parte. Faça um desafio. Quem viu eu dizendo não? Houve algum pedido da família para mim? Houve alguma ligação de algum familiar? Sempre tratei todos eles muito bem. Jamais, Ricardo Alvarenga. Por favor, deixe bem claro isso para a família, pois fui xingado de imbecil, de babaca, de forasteiro, por algumas pessoas na internet. Isso magoa a gente, pois eu tenho família. Se eles têm família, saiba que eu também tenho. Tenho minha família com valores não piores do que ninguém aqui. Então, nesta casa aqui, tem um presidente que tem família também. Tem honra e não agiria com mesquinharia. Não preciso disso. Mas muito me assustou a falta de maturidade mesmo, de equilíbrio emocional. Eu entendo o momento de dor, mas querer colocar um vereador como culpado de toda uma situação, eu não recebi nenhum telefonema. Não recebi nenhum telefonema de nenhum colega vereador, não recebi nenhum pedido da família, e a partir do momento que eu fiquei sabendo, que eu tomei conhecimento da situação, e digo mais, disseram, por exemplo, que a funerária esteve na minha casa. Um funcionário esteve conversando comigo e ouviu da minha boca o não. Isso é mentira. Isso não apenas trata-se de palanque político em momento de dor. Lamentável, Ricardo. Lamentável o ocorrido. Eu não teria uma atitude dessa. Não ia entrar neste assunto hoje, pois acredito que seja um assunto muito particular da família, momento de dor, de perda. A minha avó tem 96 anos. Ela é a grande matriarca da família Lamonier em Itapecerica. Eu sei e imagino o que seja hoje para eles terem perdido o senhor Antônio. Um cidadão de respeito? De respeito? Quem sou eu? Por que eu teria algum motivo? Eu sou apenas um humilde ser humano, com boas intenções, as minhas atitudes provam isto. E eu não recebi visita na minha residência de ninguém da funerária. Eu sequer conversei com algum servidor da funerária a respeito dessa possibilidade de fazer o velório na Câmara. Não houve isso, Ricardo.
por favor, me ajude a esclarecer essas inverdades que estão espalhando. Não vou citar nomes aqui, mas tenho todos os impressos e estou analisando, inclusive, questão de um processo judicial contra essas pessoas que estão tentando me difamar. Não houve pedido, isso não existiu. Não houve visita da funerária em minha residência, não houve negativa da minha parte. Isso não ocorreu. O que houve foi que, assim que eu fiquei sabendo do fato, do ocorrido, do grande transtorno que estava ocorrendo, Bruno entrou em contato comigo, nós discutimos a questão com o procurador, e o meu sogro, inclusive, que é irmão da maçonaria, do Marcelo Cabral, me telefonou dizendo que o Marcelo estava querendo fazer esse pedido. A partir deste momento, Ricardo, deixar bem claro para vocês aqui, para acabar com essas fofocas maliciosas na cidade. Eu não tive nenhum problema em autorizar, por que eu teria? Qual que é o problema de fazer um velório aqui na Câmara Municipal? Qual o problema disso? Mesmo existindo uma resolução, mas com uma ressalva. Desde que nós mudássemos a resolução nessa segunda-feira, permitindo também que qualquer cidadão fosse velado na Câmara Municipal. Existe uma resolução de 2008. O prefeito municipal foi vereador aqui nesta casa. Em nenhum momento eu vi o prefeito defender a mudança dessa resolução. Por quê? Que só pode ser velado ex-vereadores, ex-vice-prefeitos, prefeitos ou servidores da casa. Mas isso não era o principal motivo, jamais eu colocaria isso. Não houve essa negativa, Ricardo. Eu falei, Bruno, nós temos que mudar isso aí. E qual que é o problema do pai do prefeito ser velado aqui? Se eles assim desejam. Mas precisamos também aproveitar o momento, Ricardo, eu não ia comentar nesse assunto. Você viu que eu ia encerrar a reunião sem tocar nesse assunto, pois acho que eu posso muito bem dialogar com a família. Conheço o Guilherme, conheço o Ronaldo, conheço o Fernando, o Sérgio é colega médico também, mas uma coisa me preocupou. Me preocupou e eu vou deixar claro aqui a diferença, talvez, de forma de pensar, de agir em relação àquele grupo de pessoas que me atacaram. Aí que está a diferença. Se o meu pai, meu grande mestre na pediatria, pessoa que eu amo nesta vida, Joel Alves Lamonier, tivesse falecido hoje, meu pai ou minha mãe, eles não seriam velados aqui na Câmara. Sabe por quê, Ricardo? Porque se tem um velório municipal que serve para o José da Silva, que serve para o João, para a Maria, para o Manuel, que serve para a população que eu represento, ele tem que servir também para a minha família. Isso é que é a lição que nós tiramos também dessa grande discussão. Em um momento de dor dessa, ficarem preocupados em me atacar no Facebook, covardemente, por que não conversar comigo? Perguntar o que aconteceu, vereador? O que está ocorrendo? No momento que nós ficamos sabendo, houve autorização, sim. Ou não houve negativo da minha parte. O Bruno, não quero que vocês coloquem um servidor no meio dessa conversa. O Bruno, o Vinícius, porque eles não têm que ficar dando resposta para ninguém. Quem vai responder sou eu. Eu sou o presidente da Câmara e não fujo das minhas responsabilidades. E posso conversar com qualquer um. Não houve duas versões, dois fatos. O Bruno não tinha autorização por si só. Estava preocupado, uma resolução na mão. O que fazer? Eu estava trabalhando no meu consultório, atendendo. Eu não tenho culpa que houve esse óbito. E jamais faria uma coisa dessa, repetindo aqui. Ao ponto de chegarem a me acusar desta forma. Então, deixar claro isso, Ricardo. Que o cemitério está mal cuidado, que o velório, se não está servindo para a população em geral, porque deveria servir para todos. Eu não tenho nada contra velar o pai do prefeito aqui. Poxa, qual que é o problema disso? Então, quero que você entenda que isso também me magoou, a forma que foi colocado. Eu tenho meus valores, eu preciso ser respeitado. Eu exijo ser respeitado. Eu não aceito que qualquer pessoa, inclusive aquelas que colocaram algumas notícias na internet, que não procuraram sequer saber dos fatos reais. Eu recebi críticas de diversas pessoas. Então, eu acho que o mais justo seria, primeiro, me ouvir, e aí sentir. Porque você mesmo comentou uma coisa aqui, Ricardo, hoje, que a experiência, nós não compramos. Tem uma coisa também que a gente não compra, é carinho, amor, carinho, respeito. E isso, quem me conhece, os pacientes, meus pacientes em Bom Despacho, que eu não fui eleito aqui em Bom Despacho por família, não, por sobrenome, não. Eu, como o senhor mesmo disse, me atacaram como forasteiro. Eu fui eleito aqui em Bom Despacho graças ao carinho dos meus pacientes comigo.
porque eu atendia mais de 400 crianças na policlínica, e hoje estou atendendo muito menos, não porque não quero, porque não estão encaminhando pacientes para mim. Então, o carinho do paciente comigo é que me faz feliz aqui em Bom Despacho. Não é meia dúzia de adversários políticos que acham que vão me derrubar pelo Facebook. E digo mais, Ricardo, alguns que estão ali me atacando, tem mais é que defender mesmo o prefeito, mas não dessa forma mentirosa, pois sabem que se trocar o prefeito estarão no olho da rua. Essa é a verdade. Não que eu seja candidato, estão me colocando como adversário do prefeito. Eu não sou candidato, não, gente. Eu sei das minhas condições e já sou muito realizado na política. Quero deixar claro também, não estou fazendo aqui campanha para a prefeitura, não. Eu sou vereador, estou feliz como vereador. Tive a maior votação da história de Bom Despacho. Por que eu teria rancor com o prefeito? Tive 483 votos a mais do que ele, que é daqui da terra. Fui presidente da Câmara pela segunda vez, graças aos colegas, me orgulho disso, coisa que ele não alcançou, mas nem por isso eu piso em salto alto. E eu sinto, às vezes, uma falta de humildade das pessoas comigo nesse sentido, uma falta de respeito muito grande. Questão de forasteiro que você comentou, o senhor tirou as palavras da minha boca. O senhor mesmo não é de Bom Despacho, mas faz um belo trabalho, gera empregos. Quantas pessoas, se eu não estiver enganado, não sei se é verídico, parece que a família mesmo, a origem do senhor Antônio, não sei se é natural de Bom Despacho. Era, Ricardo? De Bom Despacho, porque colocaram que era de Santo Antônio do Monte na internet, mas pode estar equivocados quem colocou isso. Nós temos várias pessoas, o Antônio, que é proprietário de fábrica de calçado, que não é daqui. Quantos outros bons despachenses forasteiros, dito forasteiros, se querem saber, eu sou muito feliz sendo filho adotivo de Bom Despacho. Sou filho adotivo, mas adotei essa terra de coração, e filho adotivo tem os mesmos direitos. Aonde está escrito que eu não tenho? Então, deixar claro, são essas colocações. Eu não ia colocar nada sobre este assunto, pois acho que é um assunto muito pessoal da família. Mas eu sou uma pessoa digna do cargo que eu ocupo. Digna, e eu exijo respeito por parte da população também, e aqueles que estão me atacando deveriam pensar duas vezes, morder na língua e engolir as palavras que falaram a meu respeito, pois eu vou repudiar, não aceito essas colocações, não aceito e não concordo com esse tipo de política. Eu não preciso dessa mesquinharia para ganhar votos, jamais, jamais. Então, gente, me desculpem eu alongar tanto assim, mas isso mexe com o sentimento da gente. Eu tenho família, então eu quero que vocês se entendam e sintam um pouco, coloquem-se no meu lugar. Só isso que eu quero, e que você leve essa mensagem adiante, se é que tem interesse, talvez, em esclarecer os fatos desta forma. Colocar para a família que eu estou aqui aberto a hora que eles quiserem para conversar. Foi esse o recado que eu dei, inclusive, para meu sogro no dia. Falei, Marcondes, não é questão nem por ser irmão da maçonaria, tenho o maior respeito pelos irmãos maçônicos, é por ser uma pessoa digna de respeito. Quem sou eu, ser humano, para dizer quem merece ou não, tá, Ricardo? Então, assim, fica esclarecido de uma vez por todas, estarei sempre disponível para afirmar aqui o que houve. Peço desculpas se constranger algum colega com alguma dificuldade de explicar, dificuldade de divulgar a realidade dos fatos. E desculpa a família se houve algum mal-entendido, que, por favor, me perdoem, porque não foi a minha intenção. Eu jamais faria isto. Muito obrigado, Ricardo, pela oportunidade até que você me deu em colocar a limpo esta história. Senhor presidente, é claro que Vossa Excelência, né, colocou aí as suas posições. Nós divergemos de algumas posições que Vossa Excelência coloca, e isso é a democracia, é a forma, né, de trabalhar. Vossa Excelência coloca aí que a questão da informação da resolução, mas eu tenho certeza que nem o próprio prefeito também sabia, porque é lei demais, é decreto demais, é portaria demais, ninguém vai, a hora que acontece a coisa, é que você vai pesquisar e saber o que está acontecendo. Já teve outros velórios aqui, nós sabemos, de servidores da prefeitura, de outras pessoas, né, isso aí não vem ao caso. O próprio vereador João Maurício, quando meu irmão faleceu, me ligou, me solidarizando, me colocando na disposição. Então, assim, cada um tem um pensamento, uma visão, né? Obviamente, que às vezes as pessoas não conseguem se comunicar naquele exato momento, né? Vossa Excelência é um médico de renome,
e não pode estar com o telefone conectado 24 horas, nós sabemos disso. A grande lição que fica, e aí é uma questão de visão. Vossa Excelência fala, né, que conseguiu ter voto a mais, conseguiu ser presidente. Eu, para te falar a verdade, assim, eu não sou frustrado por não ter sido presidente da Câmara, não, nesses 4 anos de mandato. Mas não foi referindo a Vossa Excelência. Nesses 4 mandatos, eu não tenho essa frustração, para te falar a verdade. Eu sou uma pessoa que eu aprendi com meu pai, assim, que a contentar com muito pouco e alegrar com muito pouco. Eu sou grato, né, já disse aqui nessa casa, que eu já possuo muito mais do que eu preciso e acho que muito mais do que eu mereço. É uma questão pessoal. Cada um tem uma visão, eu não conversei com o prefeito sobre esse assunto, eu quis colocar aqui na reunião essa situação, porque é uma situação que realmente mexeu com a cidade toda, né? Então, e houve muito comentário, até aqui dentro da casa mesmo, e aí nós vamos preservar também as informações, para não, né, gerar mais polêmica, porque a coisa já aconteceu. Eu vou chamar de contratempo. Tomara que não aconteça novamente. Eu acho que a casa, a instituição, Câmara, ela é muito importante, né, para uma questão dessa. E uma questão pessoal também, de visão. Mas Vossa Excelência esclareceu e, obviamente, que nós temos as divergências, e, igual eu disse hoje, eu sempre espero que elas sejam apenas no campo político. Esse ex-prefeito que me chamou de forasteiro, eu, sinceramente, eu tenho pena dele, dó dele, sabe? Eu acho que não é uma pessoa digna de ter sido prefeito, mas foi, o povo quis, né? Eu, graças a Deus, nunca dei um cheque sem fundo, aliás, dei uma e paguei, foi por erro. Nunca deixei de pagar meus compromissos, pode caçar a luz de velas, que, graças a Deus, eu honro, né, os meus compromissos. Mas tem gente que não honra e é reconhecido, e aí a gente tem, né, que cumprimentar.